A partir de sexta-feira, o uso da máscara volta a ser obrigatório nos aeroportos e aeronaves no Brasil. Além da decisão, a Anvisa aprovou a utilização de 2 vacinas que oferecem proteção para mais de uma variante do vírus SARS-CoV-2. Há registro de alta das infecções pela Covid-19 em todo o estado de São Paulo. Ainda que os casos não tenham implicado em mais internações na rede particular, a Fiocruz aponta elevação da gravidade aqui e em outras regiões do país. Segundo o Sindicato dos Hospitais Particulares, das 90 instituições consultadas na capital e no interior paulista, quase 85% registraram aumento dos atendimentos relacionados à Covid-19 nos últimos 15 dias. A assistência envolveu casos suspeitos e confirmados, mas apenas 24,5% dos hospitais tiveram alta também nas internações, acréscimo de 10% tanto em enfermarias quanto UTIs. Na semana passada, a Secretaria Estadual da Saúde informou que foram mais de 300 novas internações por dia de pessoas confirmadas ou com suspeita da doença. Em 4 meses, foi a média mais alta em São Paulo desde 27 de julho. O Conselho Gestor de Ciência e Saúde do Estado recomendou ao governador Rodrigo Garcia, do PSDB, a volta da obrigatoriedade das máscaras no transporte público, que até então tem apenas o uso recomendado. Além de São Paulo, a elevação do contágio acontece em mais 14 estados, conforme a Fiocruz, que registrou o crescimento dos casos graves. O boletim apontou que nas últimas 6 semanas, a maioria dos infectados eram maiores de 60 anos. Diante da nova onda, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o retorno da proteção em aviões e aeroportos de todo o país a partir de sexta-feira. A medida estava suspensa desde agosto. O uso de máscaras em ambientes de maior risco, pelas suas características de confinamento, circulação e aglomeração de pessoas, representa um ato de cidadania e de proteção à coletividade e objetiva mitigar o risco de transmissão e de contágio da doença. Com a identificação de novas cepas responsáveis pela circulação do vírus no Brasil, a Anvisa liberou o uso emergencial de 2 vacinas bivalentes da Pfizer. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção de reforço contra a Ômicron e também as subvariantes, voltados para pessoas acima de 12 anos. Uma dose de reforço com qualquer vacina contra a Covid-19 autorizada será importante para a população com risco aumentado de doença grave por Covid-19. O uso das vacinas bivalentes pode ajudar os brasileiros, especialmente os vulneráveis, a evitar doenças graves ou morte, mas destaco que a aprovação da bivalente não desautoriza o uso das vacinas monovalentes. Hoje pela manhã, representantes do setor da saúde do grupo de transição do governo Lula se reuniram em Brasília com os chefes da Anvisa. É o primeiro diálogo entre as partes depois da agência ser alvo de críticas durante a gestão Bolsonaro. Na parte da tarde, o grupo se encontrou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na sede da pasta. Nós pedimos tudo que você possa imaginar, sobre pandemia, sobre vacina, sobre cobertura vacinal, sobre compras, estoques, prazos de validade, de vencimento de vacinas. Nós recebemos hoje de manhã toda a documentação que havia sido encaminhada, solicitada formalmente pela transição. Então nós estamos agora nos debruçando sobre essas informações que chegaram e nós vamos então definir que pontos, que dados adicionais são necessários para que a gente possa ter um diagnóstico mais refinado. E a partir daí, inclusive, solicitar informações sobre quais providências o ministro e sua equipe vêm tomando para pontos que nós considerarmos pontos críticos, pontos vulneráveis, pontos que possam afetar o processo de transição.